Vamos falar sobre os outros 3 artigos que saíram na The Economist sobre o Alexandre de Moraes, né? A The Economist, lá na Inglaterra, é uma revista que supostamente é sobre economia, mas na verdade fala sobre comunismo, é extremamente esquerdista, fez um artigo meio que elogioso, meio crítico ao Alexandre de Moraes, mas o que chamou a atenção, depois disso, eles fizeram outros 3. Hoje foram 4 artigos na The Economist falando sobre o Alexandre de Moraes e com um teor cada vez mais crítico, né? O primeiro artigo, ele era meio elogioso, ele estava dizendo, não, que está salvando a democracia, né? O papo do, entre aspas, salvando a, entre aspas, democracia comunista, começou a avançar nas críticas, ou seja, é aquela coisa que reflete o problema que o próprio STF já está se sentindo desconfortável. O STF agora está falando o seguinte, olha só, não se pode desprezar crítica internacional sobre poder excessivo na corte, avaliam ministros. Ministros do STF estão preocupados com isso. A minha leitura disso, de novo, essas revistas comunistas de esquerda, elas estão a serviço do establishment da esquerda. O desconforto do pessoal do STF está muito grande. De novo, depois dessa briga do Alexandre de Moraes com a Espanha, que ficou uma coisa escandalosa, que os outros ministros estão querendo arrumar uma maneira de, né, chamar o Xandão. Xandão, porra, para com isso, né, cara? Peraí, vamos com calma. A gente não precisa também sair fazendo tudo quanto é merda que tem no mundo. Não é que eles sejam contra um ditador sanguinário, inquisitor, contra o Bolsonaro, perseguindo o Bolsonaro. São contra um ditador autoritário, perseguidor contra o Bolsonaro e coisa e tal, e que é burro. E que vai além do que precisa e começa a deixar rabo por aí, começa a deixar ponta solta por aí. Você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. A mídia da extrema esquerda, o The Economist, encontrou a galinha dos ovos de ouro. Nos últimos 2 dias foram 9 posts criticando Alexandre de Moraes, 4 artigos no total, e cada um desses posts chega a 6.000 reposts. Os outros posts da revista ficam entre 5 e 10 reposts. Ou seja, a essa altura, a The Economist está servindo só para aqui no Brasil, só brasileiro que está assistindo essa coisa, né? E aí ela percebeu que o filão, na verdade, é criticar o Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes está fazendo merda, todo mundo vendo que o Alexandre de Moraes está fazendo merda. Fizeram outros artigos aqui criticando o cara e não sei o que lá, a democracia brasileira, né, teve problemas e quase que teve golpe, não sei o que lá, mas que um juiz tem pegado muito poder. Ninguém tem mais essa figura do que o Alexandre de Moraes. E aí, com base nesses artigos da The Economist, saiu essa coluna aqui do Estadão que é muito significativa. Que o STF não pode desprezar a crítica internacional sobre o poder excessivo na corte, avaliam ministros. Eles já estão incomodados com esse negócio há mais tempo. O Alexandre de Moraes tem deixado ponta solta, deixou o rabo aí pra trás aí, que pode depois alguém prender esse rabo dele, e daí pode dar merda pra todo mundo, né? Perseguir Bolsonaro, todos eles estão dispostos a perseguir Bolsonaro, a tornar Bolsonaro inelegível, isso todos eles querem. O que eles estão questionando só é o método, que eles estão achando só que o Alexandre de Moraes está errando no como fazer isso, né? O problema é justamente personificado pelo Alexandre de Moraes, ou seja, magistrados que estão falando aqui estão querendo dizer que tá mais do que claro que o Alexandre de Moraes está fazendo merda, né? E, de novo, eles não estão preocupados com a perseguição, eles querem perseguir Bolsonaro também. O problema é que eles querem um cara que seja profissional. O Alexandre de Moraes está sendo amador, o sangue está chegando nos olhos. A perseguição ao Alan dos Santos, a perseguição ao Oswaldo Eustáquio, assim, o Alexandre de Moraes passou de todos os limites. O juiz sabe que a jurisdição dele tem um limite, né? Chegou o cara, uma hora o cara fugiu, tá lá nos Estados Unidos, então deixa pra lá, pô, paciência, fugiu, é isso daí. Nenhum juiz acredita que exista jurisprudência absoluta aqui. O problema do Alexandre de Moraes, aliás, talvez seja até esse, né? Porque vocês sabem, o Alexandre de Moraes foi promotor. E você não pode subestimar esse tipo de coisa. Eu tô querendo dizer que você tem que levar isso em consideração quando você pensa na forma como o Alexandre de Moraes tomou essa decisão. Todo promotor acha que o juiz poderia ser mais duro na perseguição aos condenados. O promotor é o cara que acusa, né? O promotor tem aquele mindset, esses juízes ficam deixando o cara fazer, podia pressionar, podia notificar o embaixador da Espanha. Quando o promotor em questão, né, o procurador em questão, ele chega a juiz, como é o caso do Alexandre de Moraes, ele fica com esse ranço de achar que não, que tem que perseguir mesmo, que tem que ter jurisdição absoluta. Isso que aparentemente o Alexandre de Moraes está nessa armadilha, né? Avança no STF o entendimento que o tempo decorrido entre os atos golpistas do 8 de janeiro até agora jogou novas luzes ao julgamento e reduziu
o apelo emocional positivista, ou seja, a situação mudou. Com essa atuação, ressaltou o juiz, esse grupo político aproveitou do episódio da cabeleireira Débora Rodrigues, que pichou, perdeu mané na estátua da justiça para dar impulso. O que aconteceu aqui? O que eles estão falando aqui, mudou os ares. Por que mudou os ares? O caso da Débora Rodrigues furou a bolha, né? Chegou no grande público em geral, e o grande público em geral começou a olhar para esse negócio e falar, pô, tem coisa errada mesmo, né? O caso aconteceu, né? Quem fez essa merda foi o Alexandre de Moraes. Aliás, essas merdas, por tempo, 17 anos de cadeia, 14 anos de cadeia, que nem os milico na ditadura de 64, os guerrilheiros da Araguaia levavam 8 anos de cadeia, 7 anos de cadeia. Nem os guerrilheiros da Araguaia tinha pena de 17 anos de cadeia. Um dos ministros que conversaram com a coluna disse ser evidente a mudança de ares. Fudeu, galera. O pessoal sacou que a gente está fazendo merda. Revisar plenas aplicadas ao condenado, aos réus dos atos golpistas, né? Concordo contigo, Fux. Eles não falam quem é o ministro aqui, né? Mas eu sei, o Fux e o Barroso. São os dois que estão já estão há algum tempo meio que ressabiados com essa história. A Carmen Lúcia também está desconfortável, mas ela não tem coragem de tomar iniciativa. O Toffoli também está chateado com a história, mas o Toffoli morre de medo, porque ele é corrupto, né? Até a Lava Jato tinha chegado nele, então o Cristiano Zanin é novato, também não vai entrar nisso daí. O Dino, o Fachin, o Mar Mendes, esses querem mais. Esses daí não querem querem piorar a situação. Se antes os magistrados do STF ouviam principalmente elogios no exterior, acadêmico por terem evitado um golpe de Estado no Brasil, agora também são alvo de contestações. Meu amigo, ficou feio. Mas o pessoal tá percebendo que o caso do Felipe Martins vai aparecer daqui a pouco, não vai ter jeito, não. Então, esse pessoal também, eles já estão sabendo que vai explodir essa bomba. E quando explodir essa bomba, vai ter que ter alguma coisa, amigo. Vai ter que ter alguma explicação. O que eles estão vendo aqui é que isso vai dar merda, a merda vai aumentar. Então, eles têm que começar agora a dar um jeito de maneirar nas coisas. O Mar Mendes, por exemplo, foi indagado sobre o Supremo extrapolar o seu papel. Porque a revista The Economist também está falando, ressalta aqui no Brasil, que enfrenta crescentes questionamentos na medida que tenta administrar assuntos políticos. Nunca deveria ser o que o STF deveria fazer. Nunca deveria ser essa a preocupação do STF. Não. Ele tem alguma pendência política, tem alguma tendência a fazer política, uma quedazinha pela política, mas não pode ser como está fazendo agora, que é política aberta, né? Os caras estão executando, legislando, julgando de menos, né? Para outro ministro que falou a coluna, sua percepção crítica no cenário internacional sobre a atuação do Supremo, aumenta o mal-estar interno na magistratura e o incômodo com o protagonismo do Alexandre de Moraes. Muita gente que está vendo essa história toda está falando, caraca, o STF vai pro saco, a credibilidade do STF vai pro saco, porque o Alexandre de Moraes está fazendo burrada. E fazer a coisa certa, Xandão, não pode ficar fazendo erro primário desse tipo, né, deixando esse monte de rabo por aí. Pode, pô, é isso que esse pessoal está reclamando, né? Motivo de preocupação da ala do STF é o risco de perda de credibilidade em suas decisões. Não diga, é mesmo, Sherlock. Instituição que já esteve entre as mais admiradas entre os brasileiros no passado, há anos está na berlinda. E no momento que soltou o pinguço corrupto, que todo mundo sabe que é corrupto, que todo mundo sabe que foi solto e descondenado por conta de ser amigo de muita gente no STF, a credibilidade do STF já foi pro lixo. Mas, do jeito que tá indo, tá arrisca e mais. E aquele problema que eu falei pra vocês, o problema político. Esse pessoal é todo mundo jurista, experiente pra caramba, mas é político amador, é político principiante. Eles sabem disso.